foco mesmo na gestão, né, que é o que nos interessa, veja, nós não vamos desconsiderar princípios de administração. Não vamos. A administração, ela faz parte da gestão. Você precisa manter muito do que está ali, mas isso não vai ser a essência do trabalho. E aí vamos focar um pouco aí sobre o que significa gestão, para que possamos ter clareza, né, sobre o que isso significa. A gestão. A gestão, ela pressupõe o entendimento da organização em uma visão sistêmica. O objetivo final dessa organização seria a entrega de um produto aos seus consumidores, né? Utilizando aí um pouco a linguagem, né, da administração. Você entregaria um produto de boa qualidade para os seus consumidores. Ora, a escola, ela busca meios para atingir um produto, ou não busca? E qual é o produto que a escola busca? É o sucesso da aprendizagem do aluno. Então, esse é o produto. E os consumidores, né, trazendo agora para a linguagem pedagógica, seriam os alunos. E aí, nesse sentido, o gestor, ele tem um papel fundamental. E a gente tem a clareza disso quando a gente observa as atribuições de um gestor. O que é que faz um gestor escolar? Então, aqui nós temos aqui algumas atribuições, né, nesse slide 6, acerca do trabalho desse profissional. E percebam, são muitas. E são todas elas interrelacionadas, são complexas. O gestor, ele precisa relacionar-se com cada departamento da escola, ou seja, ele não é uma entidade isolada, que recebe relatórios e apresenta determinações, resoluções. Não, ele precisa relacionar-se com todos os departamentos da escola. Ele precisa participar de um processo de planejamento e, por isso, ele tem que entender sobre o que é, como se faz, como se executa, como se avalia um planejamento. Ele precisa coordenar o trabalho dos seus funcionários, né? Ele precisa monitorar o trabalho que está sendo feito e os seus resultados, o que implica em um trabalho também junto aos alunos, não só junto aos professores. Ele precisa acompanhar e intervir quando necessário, por isso que ele não pode entender só de administração no sentido estrito do termo. Se ele, de alguma forma, vai gerir uma organização, ele tem que gerir com um fim, tendo em vista um fim, que é, nesse caso, a aprendizagem dos alunos. Então, tudo que ele souber, em termos de administração de empresas, de gerenciamento de pessoas, ele tem que utilizar em função do objetivo maior da instituição, que é a aprendizagem dos alunos. Então, o horizonte dele é pedagógico. A base é administrativa, né, mas o fim é pedagógico. Por isso que ele precisa acompanhar, né, intervir quando necessário, ele precisa, né, cuidar da qualidade, atentar aos prazos de entrega dos seus fornecedores, dos seus interlocutores. Ele precisa pesquisar motivos, né, para identificar as possíveis falhas, as reclamações dos seus clientes, que são, no caso, os alunos, né, pensando aí no pedagógico. Ele precisa estar atento às relações da escola com outras entidades, para, com isso, trocar, muitas vezes, né, de fornecedores. Vejam, a gente está trazendo muito aqui a linguagem da administração, tá? E a gente tenta fazer aí a reversão para a educação. Então, ele precisa trocar fornecedores. O que significa isso? Significa dizer que, no gerenciamento de pessoas e de serviços, ele tem, muitas vezes, que modificar as relações que ele tem com as instituições e, às vezes, modificar a organização que ele tem dentro da escola no que se refere à sua equipe. Então, numa pesquisa que nós coordenamos que envolveu a participação de gestores, e aí em contato com uma gestora de uma determinada escola pública, ela disse o seguinte: olha, nós identificamos, a partir de reclamações dos alunos, que havia um professor que estava, entre outras coisas, subestimando a capacidade dos alunos, diminuindo os alunos. Então, as relações professor-alunos estavam muito difíceis. E da maneira como estava, né, ocorrendo, estava comprometendo muito a aprendizagem dos alunos.
E aí o que foi que a gestão fez? Né? A gestão encaminhou o professor para a Secretaria de Educação, que ficou em disponibilidade para a Secretaria. Então, o caso estava muito gritante e o gestor precisou, né, a gestora precisou atuar, né, no sentido de solucionar o problema, e a melhor solução foi trocar, né, de professor junto à rede de ensino. Tá? E o gestor precisa ainda, né, atentar para uma outra atribuição, que é a aprimoração dos processos, né, mudando as rotinas e capacitando o seu pessoal. Então, é papel, né, também do gestor escolar a identificação das necessidades formativas do seu pessoal e buscar meios para dar respostas a essas necessidades formativas da sua equipe, professores e técnico-administrativos.